Olá, caríssimo! Não sei se você sabe, mas qualquer tipo de profissão, o paciente pode ter arritmia, até segurança de balada. Esse caso aqui é um caso de um paciente que teve um problemaço e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou o Dr. Tiago Barros, eu sou médico cardiologista e a gente está em vias de preparação para a semana online de eletrocardiografia. Se você não fez sua inscrição ainda, cara, o link está lá embaixo, faz a sua inscrição para a próxima semana online de ECG e aí você vai receber esse caso e outros também, e além de um montão de outras aulas, interação bem legal, tá certo? Faz sua inscrição, estou esperando por você. Esse aqui é o caso de um segurança de balada que ele estava de férias. Falaram pra ele de Arraial do Cabo, e ele foi lá pra Arraial do Cabo e tal. E aí, de repente, quando ele chegou lá, ele sentiu um desconforto e foi deitar na rede. Deitou na rede, quando acordou, estava no hospital. Na verdade, ele tinha desmaiado, né? Tinha sincopado, e aí foi pro hospital. E aí, chegando lá, tinha um pouquinho mais de informações sobre ele. É um paciente que já tinha feito uma cirurgia, e aí a gente não especifica muito bem, no caso, o que era essa cirurgia que ele fez no coração, e aí apresenta essas alterações aqui no eletro. Então, tem uma coisa aqui que chama muita atenção da gente, né? Então vamos lá fazer uma análise desse eletro de 12 derivações. A primeira coisa é que tem um QRS que ele é o quê? Largo. QRS largo. Opa, esquisito, tá? Com um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, aqui ó, padrão negativo em V1, V2, V3, tá certo? E tem um negócio que tá chamando muita atenção, que é esse tracinho aqui, ó, tracinho aqui, deixa eu pegar minha canetinha mágica aqui, ó, esse tracinho aqui, ó, antes do QRS, tá vendo, ó, esse tracinho aqui, ó, no AVR também tem. Isso aqui é o que? É para marcar entre um e outro, doutor? É isso? Não, aqui, ó. No D2 também tem, no D1 também tem. Antes de todos os QRS tem um tracinho desse. O que é isso? É a espícula do marcapasso, chama espícula. Espícula do marcapasso, tá? Então provavelmente a cirurgia que ele já tinha feito era a cirurgia de implante de marcapasso. Então, eventualmente isso acontece. No hospital, chega o paciente, você não sabe muito bem o que o paciente tem, o que já aconteceu, o pessoal está meio desesperado. Você que tem que ter a calma, você que tem que controlar a situação para você saber. Então o eletro aqui ajudou a gente a saber então que a cirurgia que ele já tinha feito era a cirurgia do implante do marcapasso. Alguém pode falar, doutor, mas aí era só você ver que ele tinha uma cicatriz aqui do marcapasso em algum local do tórax. Pois é, eventualmente você está olhando só o monitor, você não está vendo que o paciente não está despido e tal. Às vezes não tem como você ver isso, mas enfim. Então, o paciente tem um marcapasso. Ora, por que um paciente que tem um marcapasso faz uma síncope? Tem 1 milhão de motivos. Será que o marcapasso não está estimulando de forma adequada? E aí não estimula de forma adequada. E aí o paciente não consegue fazer débito cardíaco. E aí chega pouco sangue no cérebro e ele desmaia? Será que é isso? Pode ser. Será que, por um acaso, a bateria do marcapasso já esgotou a bateria do marcapasso e aí também não está estimulando? Aí o coração não tem débito cardíaco, não chega sangue no cérebro, o paciente desmaia? Pode ser também. Só que aqui a gente não está vendo que não está tendo nenhuma falha de captura, nenhuma falha de sense. Tá tudo direitinho, cara. Olha lá, ó. Estimulando o ventrículo, cada espícula do marcapasso é um estímulo do marcapasso, então dá um choquinho lá no ventrículo, estimula o QRS. Dá um choquinho, estimula o QRS. Então aí, ó, choquinho que ele dá, a gente chama de espícula. Choquinho, estimula o QRS. Choquinho, estimula o QRS. Então esse é um eletro de um marcapasso. E esse marcapasso aqui, a gente consegue ter uma ideia se esse é um marcapasso que tem 2 cabos ou um cabo só. Como assim, doutor? Ué, não está tendo uma espícula só? Só tem um cabo. Não necessariamente, tá? E aí que tá o macete aqui, ó. Nota que o paciente, ele tem uma inscrição aqui antes, que parece que é uma onda P. Aqui, ó, tem uma onda P aqui antes, aqui, ó, tá vendo, ó? Tem onda P, aí coladinha tem uma espícula e depois o QRS. Ora, onda P representa a contração atrial. Como pode o paciente, ele tem uma onda P que é do paciente e depois tem um QRS que é estimulado pelo marcapasso? O que está acontecendo? Provavelmente esse paciente tem 2 cabos. Um cabo no átrio
e um cabo no ventrículo. O cabo do átrio está só sentindo o átrio. Por quê? Ele não está estimulando o átrio, ele está só sentindo o átrio. Sente o átrio. Sentiu, o paciente está fazendo a onda P dele, normal, a contração atrial normal dele, tranquilo. Então ele está só sentindo o átrio. Só que o ventrículo ele não consegue estimular. Não sei se é porque ele já tinha algum bloqueio atrioventricular ou alguma questão que não consegue estimular o ventrículo. Aí faz a espícula ventricular e aí estimula o ventrículo. Então aqui, ó, sente átrio, estimula ventrículo. Sente o átrio, estimula ventrículo. Então, portanto, parece que esse é um marca-passo de 2 cabos, DDD, na verdade, estimulando o ventrículo, VVI. Caramba, doutor, que complexo. Olha lá, ó. Aqui, ó, ele sente o átrio, estimula o ventrículo. Sente o átrio, estimula o ventrículo. E aqui, quando a espícula do marca-passo está grandona, você está estimulando sob a forma que a gente chama de unipolar. O que é isso? Existe diferença de potencial que pode ser da caixa metálica do marca-passo até a ponta de onde tem um metalzinho na ponta que está encostando no ventrículo. Quando essa diferença de potencial é muito grande, aparece essa espícula aqui grandona. Quando a diferença de potencial fica só lá na pontinha entre o metal e uma partezinha que tem antes, a gente chama isso de bipolar, tá? Então, bipolar, a espícula é muito pequenininha, às vezes você nem vê a espícula, tá bom? Bipolar. E quando é grandona assim, a gente chama de unipolar, ou seja, a diferença entre a caixa e a ponta do marca-passo. Então, estimulando sob unipolar. Geralmente, quando a bateria do marca-passo vai acabando, o que acontece é que o marca-passo, que tem mais de 400 programas de computador dentro dele, ele vai desabilitando algumas funções, principalmente para gastar menos energia. E essa aqui é uma delas, que é o quê? É ele fazer com que ele fique estimulando só o ventrículo. Porque se o átrio não estimular, tranquilão. Mas se o ventrículo não estimular, o paciente não tem débito cardíaco. Então, é uma forma de poupar a bateria também. Mas, enfim, rodou o eletro, provavelmente pode ter sido alguma coisa decorrente do marca-passo dele. Nesse momento aqui não teve nenhuma falha de captura, não teve nenhuma alteração. Esse paciente vai ter que ficar sob monitorização, sob vigilância e fazer uma análise do marca-passo. A gente bota um computadorzinho assim no marca-passo para ver se houve alguma arritmia, ou se houve alguma falha, ou alguma alteração no eletrodo, se a impedância do eletrodo aumentou, se tem alguma alteração, o cara de segurança, sei lá, se levou algum supapo aí quebrou algum dos eletrodos do marca-passo, não dá para a gente saber. Então, é importante fazer uma análise do marca-passo, principalmente o paciente que sincopou antes, né? É claro que a gente já tem o marca-passo e a gente vai pensar nisso também, só que tem que pensar em outras causas de síncope também. Se tem algo relacionado à doença cerebrovascular, ou se tem algum outro motivo para ele ter desmaiado e ter ficado esse tempo todo, para ele só lembrar quando ele chegou lá no hospital. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, mas fica aqui a discussão do marca-passo, espícula do marca-passo. Outra coisa que é importante é que eu tinha falado antes que ele está com bloqueio de ramo esquerdo. Na verdade, como o cabo do marca-passo, quando a gente implanta, fica do lado direito do coração, ele está estimulando do lado direito, o estímulo demora até chegar ao lado esquerdo. Toda vez que demora o estímulo elétrico a chegar ao lado esquerdo, o padrão que aparece no elétron é um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, né? O que é um bloqueio de ramo esquerdo? É ter uma dificuldade do estímulo chegar do lado esquerdo do coração. Como está estimulando do lado direito, o marca-passo, vai ter uma dificuldade do estímulo, vai demorar mais. Porque está estimulando do direito, o estímulo chega rapidinho do lado direito e demora a chegar do lado esquerdo. Então, vai ter um bloqueio de ramo esquerdo. Por quê? O cabo do marca-passo está do lado direito do coração. Aí estimula o lado direito, vai demorar até chegar ao estímulo do lado esquerdo do coração. A manifestação disso é um bloqueio de ramo esquerdo. Por isso que o marca-passo, quando você vê o marca-passo, você vê sempre com um padrão de bloqueio de ramo esquerdo. É porque o cabo está implantado do lado direito do coração, tá certo? Então fica aí a nossa discussão de marca-passo. Se você gostou desse vídeo,
dá o seu like, compartilha com a galera para eu saber o que vocês estão achando, se está gostando, se o conteúdo está sendo adequado e vocês estão curtindo aí, tá certo? Compartilha com a galera, faz sua inscrição na Semana Online de Eletrocardiografia e eu espero você lá. Um grande abraço.